Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. E eu queria começar perguntando se vocês já se sentiram incompetentes. Vocês já tiveram em algum momento da vida de vocês a sensação de que o tempo passou, que vocês não têm nenhuma grande realização, não fizeram nenhum grande feito, não fizeram nada de excepcional na vida de vocês e vocês se sentem incompetentes. Vocês já tiveram essa sensação? Eu pergunto porque eu não só já tive, como eu tenho o tempo todo. Às vezes eu me pego pensando e eu me sinto uma pessoa completamente incompetente, porque eu penso, o que de grandioso eu já realizei, o que eu já fiz, qual foi o grande evento que mudou a minha vida e nada me vem à cabeça. Porque eu não tive nenhum grande evento na minha vida. Só que eu deixo te dizer uma coisa. Se você tem uma família, se você tem um emprego, se você sustenta um lar, se você é responsável por pessoas, se você coloca dinheiro na mesa, se você coloca comida na mesa, você já fez muita coisa e você é um herói. É isso que eu penso. Você já fez muita coisa. Só que a gente é levado a pensar e a gente é influenciado a pensar que se você não criou uma grande empresa, se você não fez milhões do dia para noite com uma grande ideia genial que mudou o mundo, você é incompetente. Só que a verdade é que não é um grande acontecimento que vai mudar a sua vida. Que depois dele a sua vida está resolvida, você ganhou todo o dinheiro que você precisava, você resolveu todos os problemas que existiam e a partir daquele ponto que aquela coisa aconteceu, tudo passou a dar certo. Tudo passou a dar certo e não tem mais problema nenhum. Não é assim. Não é uma grande realização que vai resolver a sua vida. São pequenas decisões diárias que a gente vai tomando todos os dias, que são decisões difíceis, são pequenos grãozinhos que vão se acumulando por muitos anos, por décadas, por 30, 40, 50 anos. São pequenas decisões que, acumuladas, te levam a um lugar confortável, a um lugar melhor. Essa é a verdade. Só que a gente é levado a crer que a gente tem que descobrir uma coisa incrível, que a partir daquele ponto tudo vai ser diferente. E não é assim que funciona. Às vezes a gente tem um trabalho lá que a gente se esforça e a gente vai todos os dias. E aquilo consome 10, 12 horas da sua vida. E mesmo com todo o seu esforço, ele é suficiente só para honrar as coisas, as contas do mês, e às vezes nem sobra, ou sobra muito pouco. E aí você se sente incompetente, você se sente um fracassado, você diz assim, olha, Cara, tem algum problema comigo, porque eu me esforço, eu trabalho muito, eu me dedico e eu não cresço, ou eu sobra muito pouquinho e eu não saio do lugar. Bom, chegar num lugar melhor, chegar nesse lugar melhor, vai ser a soma de pequenas coisinhas que você vai fazer no dia a dia. Pequenos nãos que você vai dizer para ter uma coisa melhor lá na frente. E isso é frustrante às vezes. E isso é solitário. E a gente começa a se questionar o que tem de errado com a gente, que a gente não consegue fazer grandes coisas e já ter muito dinheiro aos 30, 35, 40, 50 anos. Porque a realidade não é essa. E a gente tem a síndrome do incompetente. Aquela pessoa que fez tudo certo, mas que olha para a vida dela e vê, nossa, mesmo fazendo tudo certo, fazendo as minhas abdicações, eu não construí grandes coisas. Porque isso leva tempo. Isso leva tempo. A sua dificuldade em fazer as contas fecharem no final do mês não é que você é incompetente, ou que você é ruim, ou que você não deu certo. Apenas significa que você precisa fazer alguns ajustes para adequar, para se adequar à sua realidade. Se organizar e aprender a dizer não para o que não é essencial. E são esses pequenos ajustes, e sim, esses pequenos nãos, essas abdicações constantes, todos os dias dizendo não para várias coisas que você queria fazer e que às vezes você podia fazer, que vão te levar a um resultado maior lá na frente. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente espera
entrar num grande negócio, comprar uma ação que vai se multiplicar e que vai, dali 1, 2 meses, valer 10 vezes mais do que o que você colocou e aquilo vai resolver a sua vida. E não é assim. Não é assim. O patrimônio se constrói dizendo não para alguns restaurantes, dizendo não para tomar um café super faturado que não vale o preço que cobram, dizendo não para várias coisas, para aquela viagem que vai todos os seus amigos fazerem e você não vai fazer. E aí a gente vê a vida de pessoas que não dizem não. Aquelas pessoas que elas dizem sim para tudo. Sim para o restaurante, para a viagem, para o café, para toda festa que aparece, para toda oportunidade de diversão, ela diz sim. Só que a gente olha para essa pessoa e a gente vê ali uma pessoa de sucesso. Só que quando a gente vê essa pessoa, a gente não tá vendo o tamanho da riqueza dela. A gente tá, no máximo, vendo qual é o tamanho da dívida dessa pessoa. Dizer sim para tudo não é sucesso. O sucesso se constrói nos nãos, que a gente diz. Nos pequenos nãos, continuamente, consistentemente, por anos e anos. E a nossa vida não vai parecer divertida nesse momento. Mas é essa racionalidade que vai nos levar a uma vida melhor. Porque vai chegar o momento em que os sims vão ser possíveis. Depois de muitos não, mas eles vão ser possíveis. Só que a gente tem que ter a maturidade, vai ter que ter a persistência de dizer nãos por muito tempo, de parecer quebrado por muito tempo, de parecer incompetente por muito tempo, porque você está construindo uma coisa maior. E ter essa clareza ao longo do caminho evita muita frustração. Então, pessoal, não é fácil, não é divertido, mas é possível chegar em um momento da vida em que você vai ter uma renda passiva, você vai ter rendimentos que bancam a vida que você quer ter. Mas isso é lá na frente. E para a gente conquistar isso, a gente vai ter que abdicar de muita coisa no caminho. E é por isso que é um trajeto que, apesar de muita gente conhecer qual é o caminho que tem que ser trilhado, as pessoas decidem não trilhar. Porque ele é chato, dá trabalho, é cansativo, nos afasta de muitas pessoas. Então, toda vez que você se sentir incompetente, porque você não tem alguma coisa que você queria ter, porque você está deixando de fazer alguma coisa, porque está apertado, você trabalha e sobra um pouquinho, é porque é difícil mesmo. É porque é difícil mesmo. E a gente tem que aprender a ajustar a nossa vida à nossa realidade. Às vezes a gente está tentando viver uma realidade que não é nossa. A gente tem que fazer ajustes no nosso orçamento e ter a maturidade de entender que tem coisas que não nos pertencem nesse momento. No futuro pode pertencer. Isso exige maturidade, exige paciência e exige saber que não vai ser fácil, mas que é possível. Você não é incompetente, só que você resolveu trilhar um caminho que no começo ele vai ser mais difícil, mas ele vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu nunca me arrependi de simplificar as coisas, de ter coisas mais simples para fazer sobrar um pouquinho e investir. Eu nunca me arrependi de não ter comprado aquela coisa mais cara, de não ter ido naquela festa que ia me quebrar naquele mês, de não ter ido naquela viagem que ia ser 10 dias maravilhosos, mas meses de angústias depois, porque eu não tinha o dinheiro para fazer. Pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar hoje nesse vídeo, e compartilha aí comigo se você já se sentiu incompetente em algum momento. Eu sinto o tempo todo. E sempre quando essa sensação vem, eu paro, sento e penso. Lembro de qual é a minha visão, qual é o meu plano. Era isso, pessoal. Obrigada quem assistiu até agora e até a próxima.